Muito crocante. A geleinha, ela fica mais puxinha, assim, sabe? Porque ela perde líquido. E daí ela começa a ficar puxandinho, tipo aquelas goiabinhas, sabe? Começando mais um Bigode na Cozinha, a receita de hoje é muito amorzinho, amorosinho. É assim, ó, de massagem, massinha. E por dentro ela ainda é vermelhinha, então dá pra você fazer uns coraçõezinhos assim, sabe? Deixar mais... Mais é mais o quê? um presente maravilhoso pra você dar pra pessoa amada. O que a gente vai fazer aqui é uma Pop Tart, que nada mais é do que uma tortinha pop, ou seja... Um pirulito de torta. Um pirulito de torta, uma tortinha pequena. Você pode fazer com pirulito, ou você pode fazer também ela só pequenininha, sabe? Daí você coloca vários, tipo um biscoitinho, assim, Uma sabe? mousse-bouche. A mousse-bouche é tipo uma felicidade bocal. Alguns usam Listerine e outros usam açúcar. Pra começar, o que você vai fazer? Eu vou seguir suas orientações. Muito bem. 500 gramas de farinha aqui dentro, então, Tem ó, duas. Tem duas. Tem 250 porque não tinha pote. Não vai sujar meu pano, tá? Devagar. Uau! E aí, você vai fazer o que o processador faz com maestria. Mas como no Bigode na Cozinha não usamos utensílios difíceis de serem encontrados, o Paulo vai fazer isso na mão. São 130 gramas de manteiga bem gelada, sem sal, que eu vou colocar cubinhos aqui. O que você vai fazer? Sabe a areinha de praia? Vou fazer um crumble. Tipo um crumble. Você vai pegar a manteiguinha E fazer assim, e dar ó. assim, ó, amassadinha com a farinha, sabe? De chava a manteiga. Só que não pode deixar todos os pedaços iguais e nada disso, ainda tem que ter uns pedacinhos de manteiga. Porque é a manteiga que vai fazer a nossa massa dar uma leve folhadinha, entendeu? Sai! Tem manteiga que eu não sei onde é que tava. Agora você vai juntar 130 gramas de açúcar cristal. Eu prefiro o cristal, porque eu acho que dá uma crocância a mais, assim, pra massa do que o refinado. Uma pitadinha de sal, pode ser aquela pitadela. E as raspas de um limão só pra dar um saborzinho. Toda vez que você fizer raspas de limão na vida, duas dicas. Uma, devagar pra não tirar o branco, senão fica amargo. E duas, sempre já direto na preparação que você tá fazendo. Se você fizer, tipo, num pratinho e depois colocar... Você perde os olhos. Perde todo o óleo. Se a Tela Occitane vende tudo falando os tais óleos essenciais, quem sou eu pra tirar os óleos essenciais da minha massa? Nossa, amor, você tá deixando, tipo, o limão totalmente... Como se ele tivesse alopécia, né? Tá bom, né, amor? Vamos parar de sofrência, né? Quando digo que deixei de te amar. Essa é a música brega do dia. É porque eu te amo. Amo essa música. E daí o que tem nessa música? São jogos de sedução, jogos de amor. Mano, você fala que você quer, outra hora você fala que você não É. quer. Não fica pensando que você vai achar outra pessoa melhor, Não, entendeu? Não é vai. isso mesmo, a vida é só a vida isso. é essa. Foi, amor? Tá bom aí? Aqui dentro você vai colocar agora duas gemas, então coloca a clara aqui, gema aqui. Foi. 2 colheres de sopa de água gelada. E caso a gente precise de mais... Não joga em cima da minha gema, por favor. Caso precise de mais, você coloca mais um pouquinho depois. Vai lá, tem que formar uma bolinha. Com a mão. É. Tenta uma mão. Você consegue uma mão só? Consigo, mas ó. deixa eu furar esse negócio aqui. Olha isso aqui. Eu sinto que eu fiz algo muito errado. A gema tá tudo na minha mão. Não é porque a gema tá metade na sua mão que essa massa não vai se formar, entendeu? Eu recomendo pela primeira vez você viver coisas novas. Se permita primeiras vezes que você nunca fez. Tipo, estourar a gema do ovo na mão. Vou colocar mais uma. Se o seu marido conseguir deixar a gema na massa e não na mão dele, você vai ver que você vai usar bem menos água. Lava sua mão, rapidão. Nunca, nunca, nunca você tira os pedaços duros que ficaram presos na sua mão na massa. Porque senão sua massa vai ficar toda craquelenta, horrorosa. Cheia de rugas, Daniele. Olha lá. Olha o que Então, eu ó, fiz. foram então 4 colheres de sopa de água ao invés de 2. Vai depender aí da farinha, do dia, Começa da com umidade. 2, né? Começa com 2, vai vendo até ela se formar, vai indo. Agora é só colocar entre 2 folhas de papel manteiga, abrir com mais ou menos meio centímetro de espessura e depois geladeira por 2 horas pra ela dar aquela descansadinha. Enquanto isso, faz o quê? Dá like aqui embaixo, compartilha esse vídeo em todas as redes sociais. Quando você fizer sua Pop Tart, posta lá no Instagram com a hashtag CKFD. E a gente tá quase pra bater 1 milhão, então, cara, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreve aqui no canal, faz sua mãe criar uma conta, se inscrever e assinala o botãozinho do sininho ali, ó, o sininho, pra receber todos os vídeos, todas as notificações. Agora 2 horas na geladeira e a gente volta amanhã, porque agora já tá tarde, né? Se passaram o quê, amor? 2 dias. Nossa, continua aqui, ó, maravilhosa, linda. Mas ela ainda tá aí com mais ou menos meio centímetro de espessura. Não, ela tá com mais. 8. Então o Paulo vai ter que abrir isso daqui e tá muito gelado. Na verdade, deixa eu dar uma de gelado. Deixa. A gente não tinha que ter aberto no tamanho certo antes de colocar na geladeira? Não dá, porque senão a gente não aproveita pra ver a manteiga e não cabe na geladeira. Com a massa fininha, a gente vai cortar. Então você precisa de um cortador de biscoitos ou de um simples copo. O ideal
ideal é você, antes de cortar, sempre dar uma passadinha. Dá uma tchutchada. Dá uma tchutchada aqui, ó, na farinha, pra não grudar. E a gente precisa de duas partes. Uma pra colocar embaixo, colocar geleia, e outra pra fechar. Eu acho que tinha que estar mais fino ainda. Quer refazer? Não, acho que dá. Se tiver errado, a culpa é minha, tá, gente? Só pra manter a autoridade da Dani no assunto. Ai, errei. A Dani me usa pra testar coisa. Ai, bigode é horrível. Daí depois a gente faz um outro programa eu fazendo isso daqui de uma maneira melhor. Vocês têm noção quantos bigodes não foram ao ar? Comenta aqui. Pra continuar, uma das bandinhas precisa ter um furinho, assim, pra parecer que tem geleia. Você pode fazer completamente fechadinho também, mas eu acho que fica mais gracioso e mais presentinho quando aparece um pouquinho da geleia. Não pode furar todo, só metade. E aí você pode furar ou com florzinha, ou com coraçãozinho. Pode furar do jeito que você quiser, entendeu? Esse daqui, olha que bonitinho. Isso você... É minicudinho. Não, não é pra comer. Não! Boy. Bom, esse não era pra comer, na verdade isso é decoração também. Porque daí, depois que a gente fechar, a gente coloca um coraçãozinho na lateral, assim, sabe? Daí fica uma parte mais Então vamos altinha achar. da tortinha. Não, agora não, porque não vou enfiar isso na minha torta. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se você tiver um negócio feio que nem esse aqui, ó, você deixa ele escondido atrás. Aí agora a gente vai montar a nossa tortinha. Então, pra montar a tortinha, é o seguinte, vou tirar tudo isso daqui. As pernas de farinha. Não, Só um pouquinho. Não, vamos tirar? Quando criança tá brincando com um brinquedo indevido, você tira dela. Pra juntar uma na outra, a gente vai precisar da clara. E aí você pode quebrar um ovo, mas pode quebrar o ovo inteiro mesmo, só não mistura a clara com a gema. Deixa a gema inteirinha aí dentro e a gente vai pegando só a clarinha por enquanto, que depois a gente vai bater o ovo no final pra dar uma pincelada, entendeu? Você vem com uma bandinha primeiro, eu vou fazer uma e depois faz as outras, tá? Vem com uma, pega um pouquinho da clara aqui com um pincelzinho. Tem um pincel, cara? Aí desse você tamanho, vem, se ó. não tivesse pincel. Pode ir com o dedo. Escova de dente. Dedo. Aí, ó, passa só na bordinha, tá vendo? É pra colar. Tá horrível esse quadro que você fez. Agora tá bonito. Lambuzou a bordinha. Daí você vem com um pouco de geleia. Pode ser a geleia que você quiser. Inclusive, já ensinei a fazer uma geleia de frutas vermelhas. Pode clicar aqui, ó, pra ver. Coloca um tequinho de geleia. Aqui foi muito. Bem menos. Bem menos. Nossa, que miserê. Só isso de geleia? Tequinho de geleia. Ela vai se espalhar. E aí você vem com um que tá aberto. Coloca o palitinho. Daí você vai dar uma leve apertadinha com as mãos. Cara, isso é gracioso. Mas ainda não terminou. Aí, ó, você vem com o palito de dente e dá uma leve pressionadinha em todas as bordas. Tá trocando o quê? Pra grudar mesmo. E é isso. Agora você pode fazer a sua. E eu posso misturar jegue com cavalo? Eu vou fazer um. Só que o meu é muito mais difícil porque ele não é redondo, né? Tá bom? Coração sangrandito assim no meio. Tem que dar uma espalhada. Não, não é juntada, é espalhada. Não, e o palitinho? Pressione, entendeu? Pra ele grudar mesmo. Ó, tá saindo, tá vendo? Tá sangrando pela borda. Porque você colocou demais, falei pra você. Mas é isso, o meu é um coração emo, sangrando pelas bordas, machucado. Com esse daqui pronto, ó, você vem mais um pouquinho de clara. E aí, cola o coraçãozinho que você tirou fora aqui, ó. O esquema é não colocar a parte molhada da geleia. Agora partiu fazer todos, vai lá. Some people sing in a shower. Some people sing in the shower. Some people piss in the sea. Some people piss in the sea. Some want to be Lady Gaga. Olha, esse aqui tá perfeito, It's velho. alright with me. Whatever you want, you can be. Some E esse é um trabalho maravilhoso feito novamente pela Dani. Eu fiz 3. Agora leva pra onde? Agora é só levar pro congelador por 20 minutos. Enquanto isso, você pré-aquece o seu forno a 220 graus. E aí deixa ele congelar. Pra crescer mais crocantito? Não, pra quando enfiar dentro do negócio, daquele choque térmico maravilhoso, minha filha. Com a tortinha congelada, agora eu vou fazer assim, a gente vai fazer trabalho em conjunto, sabe assim? Então é o seguinte, eu vou pegar a tortinha, colocar aqui, daí eu vou arrumando e você bate o ovinho e vai, ó, pincelando nossa tortinha, tá? Não passa o ovo na lateral, só em cima. E bate a clara com a gema. É. Até branquear? Não. Então onde eu posso ir pondo? É só em cima mesmo. É. Por que do lado não? Pra folhar mais. Você tá passando tão pouquinho. Você só falou passa, eu tô sendo delicado. Felizmente parou de gravar, a vida é assim, né? Acontece. São as velocidades, é o que eu disse no outro. Já tínhamos colocado no forno e feito uma piada super legal que eu não lembro qual que eu te Eu mordi gostei. Bom, tá no Ah, forno. revelação da minha vida, eu lembrei o que que era. Por que que chama demão e não mão? Vou dar outra mão. Quando eu descobri que era demão, é tipo você descobrir que Papai Noel não existe.
palitinhos que deram aquela leve queimada e que obviamente eu vou trocar pra minha foto, parece estar muito bom. O que você acha? E essa queimadinha aqui atrás, ó? Uma leve queimadinha. Meu, é muito gostoso. Mas o gosto é igualzinho daqueles docinhos de goiaba. E a raspinha do limão, tá sentindo? Uhum. E com isso a gente acaba mais um Bigode na Cozinha. Dá like aqui no vídeo, não esquece de dar like. Compartilha pra gente chegar rápido a 1 milhão. Amo vocês demais. Beijo.